Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre os recursos da manufatura, que são pessoas, máquinas e matéria-prima. Vamos conversar um pouco sobre a seguinte situação, pensar um pouco sobre essa situação que a gente vai exemplificar agora aqui. Ao caminhar pelo processo de manufatura, ou seja, no Gemba, na sua fábrica, você se depara com os recursos de manufatura. Pessoas ou máquinas com baixo nível de abastecimento, ou até mesmo ociosos, sem ter o que fazer, e com a matéria-prima a ser processada parada em processo ou nos estoques intermediários já há alguns dias. Observe bem esse detalhe: você andando pelo processo produtivo, você visualmente percebe pessoas ou máquinas com baixo nível de abastecimento ou até mesmo ociosas, parada, sem ter o que fazer, ou com a matéria-prima ser processada parada em processo ou nos estoques intermediários já há alguns dias. A pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte: qual dessas três situações colocadas o faz se sentir mais incomodado e que você reage imediatamente? É com pessoas ou máquinas paradas com baixo nível de abastecimento ou com a matéria-prima ser processada parada em processo? Qual é dessas três situações que você reage assim de uma forma rápida e que mais te faz sentir incomodado? Pense bem antes de responder, né? Pessoas, máquinas ou a matéria-prima? O que é que mais te incomoda? Se você reage com os recursos, pessoas ou máquinas parada, você está exibindo uma visão centrada em pessoas ou máquinas. Essa visão é comum no sistema de gestão tradicional, né? Tem o foco nas pessoas e máquinas, pessoas ou máquinas que tem que estar sempre processando algo. Pessoas ou máquinas são recursos caros, que não podem parar. Então, essa, essa é a forma que normalmente você pensa, né? Um percentual bem alto das pessoas, quando eu faço essa pergunta, elas sempre respondem que são pessoas indignadas quando alguém para. Quais são as ações da gestão tradicional? Qual é a pergunta clássica nesse modelo de gestão quando encontra alguém parado no processo? A pergunta que mais eu ouvi, né, é: por que você parou? Às vezes bate até no ombro da pessoa e pergunta por que você parou. O que está esperando? Ações comuns realizadas por gestores que seguem o modelo tradicional podem encontrar pessoas ou máquinas paradas no processo. Quais são as ações que a gente vê imediatamente sendo implantadas quando encontra alguém parado no processo? Antecipa parte de um processo na operação anterior, acelerando o processo, movendo antes de estar concluído em sua totalidade para o ponto seguinte. Essa solução aqui é a solução que eu vejo mais acontecer. Segunda solução: antecipa algum processo independente, ou seja, alterando a sequência previamente definida, movendo pessoas para outra operação no processo. É a terceira que mais a gente observa. Avaliando o momento do processo, não tendo mais onde fazer o jogo, busca antecipar o início de um novo trabalho, antes do momento planejado. É comum ouvir que vai alternando entre um trabalho e outro. Olha, na medida que o trabalho anterior vai chegando, eu paro e vou fazendo. As dificuldades, anomalias geradas pelo setor anterior são cobradas, são cobrados que os setores se resolvam entre si. A gestão superior quer somente o resultado. Preste bem atenção nesse último detalhe. As dificuldades, anomalias geradas por um setor anterior são cobradas que os setores se resolvam entre si. Isso é muito comum, né? Até o estilo de PPCP muda, ele passa a ser um PPCP que distribui só as metas e fica atrás dos setores para que eles se resolvam. Não existe um PPCP preocupado em resolver os problemas, e sim cobrar. A gestão superior
normalmente ela quer só o resultado. Se a pessoa não der o resultado, problema de incompetência dela. Isso é uma característica que a gente vê bastante. Estas são ações que normalmente são tomadas por um gestor que segue a linha tradicional. Todas essas ações e outras mais não relacionadas são tomadas no propósito de não deixar nenhum operador ou máquina parada. De uma certa forma, pessoal, está se maquiando a situação, imaginando que está fazendo o fluxo fluir e que vai alcançar as metas estabelecidas no planejamento de eficiência e prazo. Esse é o modelo da mentalidade de gestão tradicional da supervisão. Então, esse modelo de gestão é muito comum. E a gente observa que é comum, praticado por muitas pessoas, que quando a gente comenta esses detalhes, ela não se enxerga dentro desse modelo de gestão. Né? Esse modelo de gestão, como todo modelo de gestão, ele dá um resultado. Quando posto em prática, ele dá um resultado. Se você está satisfeito com o seu resultado, continue pensando dessa forma. Agora, se você quer mudar, melhorar seu resultado, ampliar seus horizontes, então comece a pensar, né, a pesquisar outro modelo de gestão. Todo modelo de gestão dá um tipo de resultado. Lembre bem disso. Né? Não estou dizendo que isso aqui está errado, eu estou dizendo que esse modelo ele dá um resultado. Agora, se você quer atingir um resultado melhor, tem outras maneiras. Né? Se você reage com o recurso matéria-prima parada em processo, você está exibindo uma visão centrada no fluxo e processo. Essa visão é comum no sistema de gestão Lean. Você tem uma preocupação de manter o fluxo contínuo, constante e com lead times mínimos, fazendo fluir pessoas e máquinas. Fazendo fluir pessoas e máquinas, né? Elas vão trabalhar dentro da necessidade para atender às demandas, as metas. Esses recursos, pessoas e máquinas, não vão ficar parados se você focar no fluxo do processo. Então, em vez de você perguntar por que a pessoa ficou parado, a pergunta seria outra. Né? Por que o processo parou? Né? Por que esse processo parou? Essa seria a pergunta que você tinha que fazer. Ir atrás de fazer o fluxo fluir. Não esperar que as pessoas sozinhas, por si só, se resolvam entre si. A gestão Lean mudou a forma de ver os recursos de manufatura. No início, a Toyota foi organizada para uma produção em massa, otimizando as pessoas e máquinas. A Toyota, vendo que não podia competir em volume com a economia de escala, a Shiono decidiu otimizar o fluxo de material para que fosse movimentado mais rapidamente pela fábrica. Isso significou reduzir o tamanho dos lotes, redução dos estoques em processo, redução do capital de giro, eliminou as ilhas de processo, sistema funcional, e criar células de trabalho agrupando por produto e não por processo. Então, ou seja, na hora que a Toyota viu que não ia conseguir competir com os Estados Unidos numa produção em massa, ela foi encontrar uma outra solução para a situação deles. Foi aí onde eles viram que o ideal era otimizar o fluxo do material para que fosse movimentado mais rapidamente pela fábrica. Isso significou a condição de reduzir o tamanho dos lotes, a redução do estoque em processo. É comum a gente encontrar em algumas fábricas de confecção células de produção com vários dias de nível de abastecimento, de tempo, em processo. Então você chega numa célula de produção dessa, no início do horário de trabalho, às vezes você tem 5, 6, já teve caso da gente encontrar 18 dias em uma fábrica, 18 dias dentro de uma célula de produção, essas peças praticamente todas em processo, onde todo dia alguém do PCP vinha e fazia uma relação do que era prioridade. O resto ia ficando parado. Agora, por quê? Porque é uma gestão que estava mais preocupada em não deixar pessoas e máquinas paradas, em não fazer o fluxo fluir. Então fica impossível você dizer a data que vai terminar a produção. Todo dia alguém tem que vir decidir quem vai seguir no processo e quem vai ficar parado.
Henry Ford e Taishi Ono tinham uma visão focada no fluxo do processo. Isso gera um sistema de gerenciamento eficaz com melhores resultados. Então, o foco é processo, é reduzir lead time. Se eu reduzo estoque em processo, eu, consequentemente, reduzo lead time e reduzo o custo. Custo de capital de giro em processo. Essa conta é simples. Agora, se você quer pensar no outro sistema, no sistema de produção, onde você tem todo esse conforto desse estoque imenso, o resultado, como eu falei, é outro. Em 1926, Ford girava o processo de descarregamento do minério de ferro de um navio ou trem de carga até um automóvel acabado em 81 horas. Depois de 8 décadas, nenhum fabricante de automóveis conseguiu chegar próximo desse feito. Contraria o modelo de gestão tradicional, de que não é possível obter uma produção máxima ou total sem assegurar que todos os recursos sejam produtivos, produzindo o tempo todo. O método Ford gerou uma produção bem maior na fábrica como um todo. Então, veja bem, isso contraria o modelo de gestão tradicional, certo? Aonde ele busca otimizar as pessoas e não as pessoas e algumas máquinas, dependendo do tipo de empresa, e não a velocidade de entregar, certo? Esse é um diferencial, é um detalhe que tem que ser levado em consideração. A contabilidade de custo é centrada nos recursos, estoques em processo são considerados ativos. Isso também influi na escolha da situação exposta acima. Então, muita gente se vangloria, né, do estoque em processo, porque aquilo ali na contabilidade é um ativo. Só que eu estou me enganando, eu preciso bancar aquele ativo ali. A contabilidade de custo ela vê dessa forma, ela vê como ativo. Dentro da manufatura Lean, a visão é diferente. Essa é a consultoria trabalha dentro dos conceitos de manufatura Lean, atuando com a equipe dentro do Gemba, avaliando os fluxos dos processos, trabalhando para diminuir as oscilações no fluxo de processo, redução dos estoques em processo, lead time, tempo de atravessamento, gestão diária de todos os processos, planejando, programando, controlando e analisando os resultados diariamente, fazendo ações junto à equipe para ajustar os rumos, quando necessário, para que as metas sejam alcançadas. Gestão diária é outro ponto que algumas pessoas acreditam que fazem, né? Acreditam que estão acompanhando, mas a gestão diária tem algumas características que precisam ser analisadas. Isso vai ser motivo de outro vídeo a posterior. Temos desenvolvido ferramentas de gestão que apoiam a implementação desse processo de fácil manuseio e entendimento. Para mais informações, entre em contato conosco, né? Nosso telefone, o telefone do Sérgio Amorim, da Magna. Visite nosso site e as redes sociais do Instagram, que você vai encontrar mais informações sobre o nosso trabalho. Até a próxima.